Muito bem, meus irmãos, vocês já sabem o texto, é Filipenses capítulo 1. Nós vamos delimitar o texto para a nossa meditação nessa noite, dos versos 3 a 8. Filipenses capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo de número 8. Eu quero convidá-los para nós lermos juntos este texto. Filipenses capítulo 1, do versículo 3 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do bom Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Senhor, suplicamos uma vez mais que o Teu Espírito, ó Deus, que habita em nosso coração, que Ele, ó Deus, nesse momento se una à Tua palavra de uma forma transformadora na nossa vida. Para que assim, ó Deus, nós compreendamos aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. E que nós possamos, ó Deus, colocar isso em prática, pelo poder do Teu Espírito, para o bem de cada um de nós, para o bem das nossas famílias e igrejas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada nós começamos um estudo nesta epístola, que é a epístola de Paulo aos Filipenses. E aí, quem não estava aqui, vai fazer uma lição de casa lá depois, assistir a mensagem da semana passada, que tem lá mais ou menos uns 40 minutos de estudo contextual, mostrando qual era a realidade dessa igreja. Para resumir, Filipenses tinha duas características importantíssimas. A primeira delas, que chamou o interesse do rei Filipe, foi a quantidade de ouro que existia naquela cidade, naquela região, 365 anos antes de Cristo, o que o fez criar esta cidade. Segunda característica, que para Paulo e para o nosso contexto aqui da carta, existe algo mais valioso naquela cidade do que o ouro que dali foi extraído. Ali naquela cidade existia uma comunidade de crentes verdadeiros, fiéis a Cristo Jesus, que nutriam um amor profundo por Paulo e recebiam de Paulo este mesmo amor. Eles eram amigos do Evangelho e eles eram amigos do apóstolo Paulo na proclamação do Evangelho. E isso tem um valor incomensurável. E quando Paulo escreve essa carta, que é também chamada de um tratado sobre alegria, Paulo mostra o seu contentamento no relacionamento que ele tinha com aquela igreja. No quanto eles estavam participando das lutas dele e do quanto ele participava da comunhão daquela igreja, mesmo distante como ele estava daquela cidade. E sobre isso, então, nós vamos falar em toda essa epístola, nos 4 capítulos, sobre amizade, sobre a importância do amor fraternal, sobre a importância de nutrir relacionamentos cooperativos, sobre a importância da comunhão. E nessa noite, especialmente nestes versos que nós separamos para a nossa meditação, nós vamos aprender princípios espirituais para a alegria nos relacionamentos. Princípios espirituais para a alegria nos relacionamentos. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta, que óbvio você não vai responder em voz alta, que isso vai te comprometer, mas é uma pergunta que é desconfortável, mas eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Você é feliz com os seus relacionamentos, todos eles? Você é feliz com os seus amigos, se você realmente os tem? Os relacionamentos que você construiu e nutriu ao longo da sua vida, eles te trazem alegria ou eles te trazem tristeza?
Eles te trazem contentamento ou eles te trazem cansaço, angústia e muita dor? Como estão os seus relacionamentos? Deixa eu aprofundar essa pergunta aqui dentro do nosso contexto. Os relacionamentos entre os membros da igreja, e eu acredito que nós temos, né? Eu acredito que você se relaciona com os membros da igreja. Estes relacionamentos, eles te trazem alegria ou eles te trazem tristeza? Eles te trazem entusiasmo e ânimo ou eles te trazem cansaço e angústia? Ansiedade? Bom, essas perguntas nós queremos responder. Mas não apenas responder dizendo sim ou não, mas nós queremos dar uma resposta que seja ao mesmo tempo uma resposta honesta, mas ao mesmo tempo uma solução, para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos que nos tragam alegria. Por isso, o texto do apóstolo Paulo para nós nessa noite. Princípios espirituais para a alegria nos relacionamentos. Bom, para a gente entender o que está acontecendo, especialmente nesta parte, que ainda é uma parte introdutória de Paulo, nesta epístola com aqueles irmãos, Paulo está escrevendo de uma prisão em Roma. Não é uma prisão como essas de hoje em dia, e nem Paulo tinha a mesma situação de um presidiário hoje, que fica lá fechado dentro de uma cela. A prisão de Paulo em Roma, ela era um pouquinho diferente. Paulo tinha uma certa liberdade espacial dentro de uma propriedade, mas ele não tinha liberdade de privacidade, porque ele estava constantemente algemado, acorrentado a um outro soldado. E os soldados revezavam em turno com ele, e sempre ele tinha alguém acorrentado a ele. Esse era um sistema em que os romanos aprisionavam prisioneiros que eram importantes e que tinham cidadania romana, não podiam ser tratados como prisioneiros de outra nacionalidade, de outro país, e especialmente nas prisões onde Paulo era colocado, eram prisões para oficiais do alto escalão de Roma. E por causa disso ele tinha esse sistema que ao mesmo tempo ele parece um pouco mais relaxado do que ficar preso dentro de uma cela, mas por outro lado ele é muito mais violento, ele é muito mais degradante para o indivíduo, porque o indivíduo perde completamente a sua privacidade. E essa era a situação de Paulo. E Paulo, dessa prisão em que ele estava em Roma, ele se relacionava por cartas com as igrejas que ele havia plantado. Uma delas, a igreja de Filipos. E aí a gente pode tirar algumas conclusões dessa prisão de Paulo. Paulo estava fisicamente preso, algemado a alguém, 24 horas por dia, mas a palavra do evangelho que ele pregava estava livre. E isso significa que, apesar de Paulo estar acorrentado, ele continuava podendo pregar o evangelho. Ele não podia pregar para as comunidades através das viagens missionárias, mas ele podia fazer missões diariamente com cada um daqueles homens que eram acorrentados a ele. E ele mesmo vai nos ensinar e vai nos mostrar nesta carta que durante esse período que ele fica preso em Roma, ele evangeliza a guarda pretoriana, que é essa guarda que cuidava dele, e não apenas evangeliza, mas uma igreja nasce entre a guarda pretoriana, porque estes homens, eu não sei que tamanho era esse turno, mas suponhamos que sejam turnos de 4 ou 5 horas. Imagine alguém ficar acorrentado do lado do apóstolo Paulo 5 horas, várias vezes durante a semana. Que grande privilégio, nós diríamos aqui, né, no nosso tempo. Mas naquela época, realmente, se era para disciplinar, não era Paulo que estava sendo disciplinado. Mas obviamente eram aqueles homens, para o aproveitamento da vida deles. Tanto que estes irmãos foram salvos pela pregação do evangelho. Paulo estava preso, mas ele podia orar. Ele não estava impedido de interceder, não apenas por aqueles que estavam acorrentados a ele, mas por suas famílias, de orar pelas igrejas, não apenas pela igreja de Roma, mas pelas igrejas da Ásia Menor, pelas igrejas da Palestina, pelas igrejas como a igreja de Filipos, pela igreja dos Filipenses, pela igreja dos Colossenses, por essas igrejas como a igreja dos Gálatas, igrejas que tinham uma história muito íntima com o apóstolo Paulo. E nesta carta nós vamos observar que, entre outras coisas, Paulo diz que sente alegria porque ele podia orar e interceder por aqueles irmãos. Ainda a título de introdução, nós podemos lembrar que Paulo estava ausente daquele povo que ele evangelizou, daquelas igrejas que ele plantou fisicamente.
mas em espírito ele estava presente junto àquela igreja, junto àquelas igrejas, porque ele sentia, ele se preocupava, ele orava, ele intercedia, ele se alegrava com os sucessos dessa igreja, e ele continuava a missão da igreja, mesmo estando ausente dali. E só por aqui nós temos várias lições da vida de Paulo para o nosso coração. Imagine que este prisioneiro lá em Roma, ele foi uma ferramenta maravilhosa, magnífica de Deus, para fazer com que o evangelho crescesse entre aqueles que inclusive o ofendiam, o prendiam e violentamente tratavam a sua vida naquele tempo de prisão. Paulo, no meio desta circunstância, ele escreve uma carta que é um tratado sobre alegria. E aí surge uma pergunta para nós: quantos de nós sentiríamos alegria no meio de uma situação ou de uma circunstância como essa? Quantos de nós estariam alegres no meio de uma prisão? Quantos de nós estariam louvando a Deus, intercedendo pelos irmãos e encorajando outras pessoas para que se alegrem acorrentado a um soldado, diariamente, 24 horas por dia? Quantos de nós estaríamos realmente felizes e com o espírito livre, apesar de uma corrente atrelada aos seus tornozelos e aos seus braços? Esta é uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos. O que nós vamos aprender nessa carta é que os verdadeiros crentes e aqueles que estão realmente cheios do Espírito Santo de Deus, que têm os seus corações regenerados, eles desfrutam de uma alegria e de uma paz que é ultra circunstancial. Ou seja, não é consequência de uma circunstância boa, mas é resultado daquilo que eles creem. É resultado do relacionamento que eles têm com Deus e com os outros. E é por esse ponto que nós vamos começar, porque é o ponto que Paulo começa. Paulo aqui vai descrever, entre outras coisas, o porquê que ele continuava feliz, e o porquê que ele tinha alegria, e o porquê que ele poderia chegar para as pessoas, como ele chega no capítulo 4, no verso 4, e diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Os motivos estão descritos desde o capítulo 1, versículo 1. E especialmente aqui a partir do versículo 3 até o versículo 8, Paulo vai mostrar que a alegria que ele sentia era resultado do relacionamento que ele tinha com os seus irmãos. Olha que bacana. Era, obviamente, nós sabemos pela fé dele, que é resultado das convicções que ele tinha em Deus. Mas ele não tinha apenas esta fonte de alegria, mas em Deus, Deus o levou a desfrutar de relacionamentos transformados que traziam alegria para a vida dele. E aí nós podemos aprender com ele princípios espirituais que podem transformar os nossos relacionamentos e fazer com que eles sejam fonte de alegria para nós também. E é isso que eu quero fazer com vocês nessa noite, ao estudarmos esse texto. Eu sei, especialmente no momento que nós vivemos, com tantas tensões, com tantas polarizações, com tantos problemas, com tantas lutas em todas as áreas da vida, que nós estamos muitas vezes isolados, mesmo dentro das nossas famílias, seja uma família grande ou pequena, por causa de opiniões, por causa de uma enfermidade, por causa das limitações provocadas pela pandemia. São vários os motivos que nos tornaram, especialmente nesse tempo agora, pessoas solitárias, ou que nos transformaram em pessoas intolerantes, e que nos fizeram perder muitos amigos durante esse tempo, por causa da diversidade de opiniões que nós temos dentro de uma situação em que ninguém tem certeza de nada, como essa situação da pandemia. Tem gente que perdeu o amigo porque o amigo não concorda com a vacina. Tem gente que perdeu o amigo porque o amigo não concorda com o partido. Tem gente que perdeu o amigo, inclusive da família. Por quê? Porque não concorda com sair de casa. Um quer sair, outro não quer sair. Um quer usar máscara, outro não quer usar máscara. E essas coisas todas acabaram atrapalhando muito os nossos relacionamentos. Em alguns casos, eram problemas que já existiam há muito tempo, que precisavam de uma cerejinha para entornar, para se quebrar. E isso tudo aconteceu agora. E muitos dos pesos que nós estamos carregando hoje, eles são consequência do que aconteceu nos nossos relacionamentos nos últimos 2 anos. Mas nessa noite eu gostaria de convidar você, em nome de Jesus, vamos encontrar a solução e vamos pedir a Deus que nos dê força para aplicar essas soluções no nosso coração, nos nossos relacionamentos, para que a gente saia daqui mais leve, para que a gente possa desfrutar de felicidade, de alegria nos nossos relacionamentos. Primeiro princípio espiritual, versículo de número 3.
Vocês ouviram eu conversando com as crianças. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Primeiro princípio espiritual para a alegria nos relacionamentos. A alegria da lembrança. A alegria da lembrança. Ou seja, eu preciso cultivar o hábito de lembrar quanto aos meus amigos, quanto às pessoas com quem eu me relaciono, lembrar daquilo que aconteceu de bom nos nossos relacionamentos e não daquilo que aconteceu de mal. É a ideia que não pode ser melhor ilustrada senão a ideia do viajante e da mala. Quando a gente viaja, a gente pega as melhores roupas e coloca na mala. A gente não pega as roupas rasgadas, a gente não pega as piores roupas, a gente pega as melhores. Infelizmente, nos relacionamentos, não poucas vezes, ao invés de colecionar boas lembranças, a gente coleciona as más lembranças. Vamos dar um exemplo aqui de Paulo. Quando Paulo fala, eu me recordo de vocês, isso me dá alegria. Bom, vamos lembrar o que aconteceu lá em Filipos. Vamos pensar nas coisas boas. Coisas boas que aconteceram lá em Filipos. Paulo chegou lá para pregar o evangelho e encontrou uma mulher chamada Lídia, perto de um rio, e ela estava lá vendendo e preparando suas amigas com tecidos para vender púrpura, e esta mulher teve o coração aberto pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que diz o texto de Atos, capítulo 16, versículo 14, que o Espírito Santo abriu o coração dela para o Evangelho, e ela não apenas recebeu o Evangelho, mas posteriormente ela recebeu Paulo e a sua comitiva na sua própria casa, e ofereceu aquele lugar para que o Evangelho fosse pregado ali. Olha que bela recordação. Imagine Paulo lá preso, mas lembrando daquele dia, junto àquele riacho, da primeira vez que ele olhou para Lídia, da primeira vez que ele entrou na casa dela, conheceu sua família, possivelmente conheceu a Timóteo, que depois, posteriormente, passou a ser pastor de uma igreja, da igreja de Éfeso. Imagine Paulo recordando disso lá na sua prisão. Paulo podia lembrar também daquela jovenzinha, que estava endemoniada, que vinha andando atrás dele, o Espírito ficava usando aquela menina para tentar causar algum tipo de tropeço para a vida de Paulo, até o dia que Paulo foi lá e, em nome de Jesus, libertou aquela menina daquele espírito imundo, e aquela menina teve a sua vida transformada. Imagine a recordação do carcereiro, de poder falar de Jesus no meio da madrugada para um homem desesperado, esse homem crer em Jesus, esse homem levar Paulo e Silas para sua casa, para que ele e a sua família toda fosse batizada. Imagine que recordação maravilhosa. Boas lembranças. Agora, Paulo podia ter feito o contrário. Paulo podia ter lembrado das surras, das chibatadas que ele tomou no meio da praça, juntamente com Silas, quando aquela menina teve a libertação do espírito imundo. Paulo podia se recordar disso. Paulo podia se recordar das autoridades que estavam lá em Filipos e que o lançaram numa prisão. Talvez entre os crentes da igreja de Filipos, existiam lá inclusive soldados que naquele dia em que Paulo foi chicoteado, estavam lá torcendo pelos soldados que o chicoteavam. Paulo poderia ter nutrido mágoa daqueles irmãos, mas ele não fez isso. Ele guardou na lembrança as boas recordações. E é o que o apóstolo Paulo nos ensina, e não apenas ele, mas toda a Escritura. Se nós lembrarmos do Antigo Testamento, o que nós ouvimos o profeta nos ensinando: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, o que deve realmente estar guardado nas prateleiras do nosso coração em relação às outras pessoas? Aquilo que elas nos fizeram de bem. Na semana passada eu contei a história lá, o conto árabe de dois amigos que estavam numa viagem e de repente eles se desentenderam e um deu um tapa no rosto do outro, e esse que tomou o tapa foi e escreveu na areia da praia: hoje o meu melhor amigo me esbofeteou. Horas mais tarde, esse mesmo homem, ele caiu num fosso, estava se afogando, e aquele que o havia ofendido o salvou. E aí ele pegou lá uma faca e foi numa pedra e entalhou na pedra: aqui o meu melhor amigo me salvou. E o amigo ficou curioso e perguntou: olha, por que quando eu bati na sua face você escreveu na areia? E a onda veio lá e apagou. E aqui quando eu te salvei, você escreveu na pedra. Ele disse: porque aquilo que você fez comigo lá na praia não pode durar no meu coração mais do que o intervalo entre uma onda e outra.
deve ser apagado e esquecido. Mas o que você fez por mim aqui hoje deve ficar perpetuado pela eternidade. Por quê? Porque se nós queremos relacionamentos abençoados que nos tragam alegria, nós temos que aprender com aquilo que Paulo está nos ensinando. Paulo estava lá em Roma preso e ele escreve para aqueles irmãos e diz: olha, eu fico muito agradecido a Deus por tudo que eu recordo de vocês. Ou seja, eu guardo no coração as coisas boas que Deus fez na vida de vocês, as coisas boas que Deus fez através de vocês na minha vida, as coisas boas que Deus tem feito na vida da nossa igreja de Filipos. Ou seja, guardar boas recordações. Primeiro princípio espiritual. Cuidado com aquilo que você tem guardado sobre os outros. Volta e meia, como pastor, a gente senta para conversar com um ou com outro que chega de repente e fala: pastor, olha, fulano, eu não topo com fulano, nem com ciclano. Ah, porque o senhor não sabe o que eles me fizeram. E a pessoa começa a contar, inclusive, com detalhes, né? O que aconteceu. Mas a pergunta óbvia: mas quando foi isso, meu irmão? Ih, pastor, isso foi lá no... A pessoa já fecha o olho porque está longe mesmo, né? Igual o mineiro, quando fala ali, né? Isso foi lá nos idos. Aí, quando coloca a palavra idos no meio, você pode saber que é de 50 para cima. Aí você fica perguntando: mas meu irmão, já faz 20, 30 anos que isso aconteceu, você está ainda recordando esse negócio? Será que foi isso que Jesus nos ensinou? De forma alguma, de forma alguma. Jesus, quando estava sendo pregado no madeiro, antes mesmo que os seus algozes terminassem de violentamente atacá-lo injustamente, ele já estava orando por eles e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas antes disso, Jesus se reuniu com os apóstolos no cenáculo e disse para eles: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O jeito de Jesus amar é esse jeito. É lançando no mar do esquecimento tudo que nós fazemos de desventuras e guardando aquilo que nós, pela graça de Deus, fazemos corretamente. Especialmente aquilo que o Espírito nos leva a fazer. Então, primeiro princípio espiritual: guarde lembranças alegres. A alegria da lembrança boa, daquilo que nós desfrutamos e vivenciamos como irmãos em Cristo Jesus. Tem coisa que acontece, às vezes até na vida da igreja, que a gente tem que colocar uma pedra e esquecer, fazer de conta que aquele ano nunca aconteceu. E tocar para frente. Esse é um jeito cristão de lidar com os relacionamentos. Segundo princípio espiritual: a alegria da intercessão. Nós lemos aqui o versículo 4 e praticamos isso nessa noite. Mas o que nós fazemos durante um culto é apenas didático, porque deve ser uma lição a ser repetida. É por isso que nós fazemos isso na liturgia, repetida diariamente nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso quando ele diz: fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Era hábito do apóstolo Paulo fazer o quê? Interceder por aquela igreja. Interceder pelos amigos que ele deixou na Palestina, pelos amigos que ele deixou na Ásia Menor, pelos amigos da Macedônia, pelos amigos lá de Jerusalém. Paulo fazia intercessões, Paulo orava, essas intercessões, elas não eram um peso para ele, porque ele diz que ele fazia isso com alegria. Ele sentia prazer e contentamento em orar e interceder pelos seus irmãos. Ou seja, era um hábito para Paulo, era algo natural do coração dele, era natural da vida cristã que ele tinha, orar e interceder pelas pessoas. E aí a gente percebe como que a gente está tão longe daquilo que Paulo está ensinando. Porque muitas vezes nós não temos o hábito nem de orar por nós mesmos, pela nossa família, quanto mais de orar pelas outras pessoas. Mas Paulo está nos ensinando que se eu quero sentir alegria nos relacionamentos, eu preciso não apenas guardar boas lembranças para ter essa alegria da lembrança, mas eu preciso também fazer da intercessão pelos meus amigos uma tarefa diária, um compromisso nosso. Primeiro, porque nós todos fomos salvos em Cristo Jesus, fazemos parte de uma mesma família. Segundo, porque Deus nos deu ternos afetos de misericórdia. Deus nos aproximou por meio do Espírito. Deus nos aproximou na família da fé. Deus nos aproximou dentro de uma mesma comunidade. Deus nos permitiu almoçar juntos. Deus nos permitiu caminhar juntos. Deus nos permitiu sermos provados juntos. Deus nos colocou nessa relação de amizade. E nós devemos lembrar
que da mesma forma como nós precisamos de oração, os nossos irmãos também precisam. Antigamente, as irmãs da igreja, as senhoras da igreja, aposentadas, que não tinham muita atividade durante o dia, a não ser, de repente, cuidar da casa, ou cuidar do esposo, né? Os filhos já saíram de casa, e ficou lá aquele casarão. O que estas irmãs do passado faziam, algumas ainda hoje fazem, elas tinham um caderninho, onde elas começavam, nas anotações dos nomes pela intercessão, estavam lá os filhos, depois os netos, depois os bisnetos, aí vinham os amigos, e aí depois os irmãos da igreja, e eu lembro de ver alguns caderninhos desses, com a capa toda desbotada, caderninhos daqueles de brochura, com 100 páginas, lotado de nome da primeira até a última página. E muitas destas irmãs do passado, que deixaram muita saudade, depois do almoço, elas iam para os seus quartos, dobravam os joelhos e intercediam todos os dias por toda essa gente. Isso é igreja. E a alegria nos nossos relacionamentos, ela pode ser restaurada à medida que nós adotarmos princípios espirituais que produzam esse resultado. E aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo: eu estou contente pelo que eu me recordo de vocês, e eu estou contente também por poder orar por vocês. Eu oro por vocês todos os dias. É isso que ele diz: eu oro incessantemente por vocês, eu estou o tempo inteiro lembrando de vocês nas minhas orações, vocês fazem parte dos meus pensamentos, eu me preocupo com vocês todos os dias, e é com alegria que eu quero que vocês saibam disso. Eu estou aqui em Roma, mas eu estou aí no meio de vocês, eu estou preso fisicamente aqui, mas o meu espírito está aí com vocês, porque eu sou parte dessa igreja. Eu sinto o que vocês sentem, eu me alegro com o que vocês se alegram, e eu peço a Deus pelo que vocês pedem. E aqui fica uma tarefa para cada um de nós. Nós precisamos resgatar isso. Eu não sei se você tem uma lista de amigos, mas talvez essa noite seja o dia de você fazer isso. De pegar um caderninho e começar a anotar os seus amigos, e inclusive aquilo que você acha que eles precisam em oração. Muitas vezes eu ouço perguntas do tipo: pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu vou orar, dá 2, 3 minutos, eu não tenho mais assunto para orar. Eu não sei mais o que fazer. Às vezes a gente faz reunião de oração aqui na igreja, aliás, às vezes não, toda a primeira semana do mês, nós temos uma semana inteira de oração. E não poucas pessoas começam a orar, daí 10, 15 segundos, não tem mais o que falar. Será que nós não temos amigos para preencher pelo menos 3, 4 minutos de oração diante de Deus? Eu queria que você respondesse essa pergunta para você mesmo. Será que você não tem amigos suficientes para preencherem 2, 3 minutos de oração? Talvez essa tristeza latente que existe no coração, inclusive de muitos de nós crentes, ela seja exatamente pela ausência deste amor e dessa dedicação e desse empenho em cuidar dos nossos amigos. Não apenas focalizando nas boas lembranças, mas também lembrando de interceder por eles todos os dias. Somos irmãos. Não adianta eu chamar alguém de irmão se eu nunca fiz uma oração por essa pessoa. A gente precisa mudar radicalmente isso. Essa carta é a carta da alegria, não porque ela ensina coisas fáceis. Ela é a carta da alegria porque ela nos aponta um caminho, que não é fácil, mas é um caminho absolutamente seguro, para que o nosso coração tenha uma avalanche de alegria. E a alegria nos relacionamentos passa por isso. Passa por alegria, passa pela alegria da lembrança, passa pela alegria da intercessão. Em terceiro lugar, olha aí o versículo de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação, ela é a palavra koinonia. Ela pode ser traduzida em alguns lugares como comunhão, em outros lugares na Bíblia é traduzida como cooperação, mas é a mesma palavra. E aqui nós temos o princípio da alegria da comunhão, a alegria da cooperação. Irmãos, olha, isso é tão bacana a maneira como Deus faz as coisas. Ontem, para quem teve a oportunidade de ir lá na escola, você poderia ter presenciado e enxergado isso de uma forma muito nítida na vida das crianças. A alegria deles em passar 3, 4 horas mexendo ali na terra, recolhendo o mato que estava lá, alguém passou o veneno lá antes, e era só recolher o mato, e era mexer na terra,
E aí eles iam, eles não sabiam se eles auxiliavam o Paulinho que estava mexendo lá no mato, ou se eles auxiliavam o pastor que estava mexendo na horta, e eles uma hora iam todos para lá, depois eles iam todos, sempre juntos, todos para o lado de cá, e aí até que chegou o momento que o pastor fez a graça do dia, né? O pastor arrumou lá um saco de estrume de vaca e um saco de humus, e aí chamou a gurizada: vocês nunca colocaram a mão no cocô, e hoje vocês vão colocar a mão no cocô. Vamos todo mundo junto aqui. Nós vamos cooperar e vamos jogar esse cocô aí em cima da horta. Foi a graça do dia. E eu digo para vocês, eu me diverti muito. E eu tenho certeza que quem estava lá, o Paulinho, o Toninho estava lá. A gente deu muita risada, a gente divertiu. Foi cansativo, tinha sol, como tem todos os dias. Mas foi muito gostoso. Porque a comunhão faz isso. A comunhão rejuvenesce a gente. Quando nós estamos cooperando juntos em alguma coisa, parece que o nosso espírito fica mais jovem. A gente fica mais animado, fica mais feliz. É diferente da gente ficar isolado, trancado, totalmente recluso. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que apesar das cadeias dele, apesar dele estar longe, aquela igreja é uma igreja com a qual ele tinha comunhão. Aquela igreja cooperava com ele. Ele estava preso ali, mas aquela igreja, que era uma igreja de gente pobre, eles recolhiam ofertas, eles juntavam coisas e eles mandavam para Paulo. Paulo estava preso, mas lá em Roma, ele mandava distribuir isso daí. Muitos prisioneiros precisavam de auxílio e muitas pessoas de lá que estavam sendo convertidas também precisavam. Antes disso, quando Paulo estava livre, ele passava pelas igrejas da Ásia Menor e ele recolhia recursos e levava para a igreja de Jerusalém, para os crentes de Jerusalém que viviam numa pobreza miserável, terrível, especialmente depois do ano 60, quando Jerusalém foi queimada. Paulo tinha essa característica de um grande cooperador no crescimento do evangelho, e as igrejas que foram plantadas por Paulo também tinham esse sentimento de cooperar, de se sentir parte, de ter comunhão. Não é porque um irmão meu está fora das minhas vistas, não é porque ele está a quilômetros, ou centenas, ou talvez milhares de quilômetros de mim, que ele não faça parte da minha família, que ele não faça parte da minha igreja, e que ele não precise de colaboração e contribuição e apoio. Quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, ela está dizendo exatamente isso. Nós somos uma koinonia, nós somos um grupo coeso que coopera mutuamente o tempo inteiro. Somos diferentes, é claro, e é por isso que nós somos um corpo. Cada um tem um aspecto, cada um tem um membro, cada um tem uma atribuição, mas nós trabalhamos como engrenagem, todos juntos. O cabeça da igreja é Cristo, e nós cooperamos uns com os outros. E Paulo está dizendo: olha que alegria de saber da cooperação de vocês com o Evangelho. O Evangelho está crescendo, mas não está crescendo só porque eu estou aqui preso pregando. Está crescendo porque tem outros pregando em outros lugares. Está crescendo porque vocês estão contribuindo com os necessitados. Está crescendo porque vocês intercedem por mim, eu intercedo por vocês. Está crescendo porque nós temos essa justa cooperação. Porque nós estamos unidos. E igreja, prestem bastante atenção, assim como os relacionamentos, cresce e se fortalece com o trabalho, com a mútua cooperação, com a comunhão. Se a gente ficar isoladinho, cada um num canto, nada acontece. É igual aquele exemplo do braseiro. Se você tira uma brasa fora do braseiro, o que acontece com ela? Ela se apaga. Mas se você junta tudo ali, e Deus vem com o sopro do Espírito, e sopra sobre esse braseiro, o que acontece com ele? Ele acende. Ele acende. É uma bênção. E nós precisamos entender isso. Princípio espiritual para alegria nos relacionamentos: comunhão e mútua cooperação. Quando eu era adolescente, eu lembro, pelo menos de uma vez, adolescente não, pré-adolescente, de uma das épocas mais gostosas da minha vida de pré-adolescente, lá na igreja do meu pai, na denominação dele. E que época foi essa? Foi a época que o pastor da época, de uma cidadezinha chamada Rolim de Moura, pastor decidiu construir a maior igreja da denominação no estado de Rondônia. Que negócio magnífico. Primeiro que ele vendeu aquela ideia e todo mundo adorou. Imagina, criança então, a gente já ficava imaginando aquela coisa extraordinária. E ele conseguiu convencer todo mundo a cooperar. E eu lembro que foi um período que nós passamos o ano inteiro, todas as noites, os homens da igreja iam lá, e aí era o seguinte,
é fazendo massa, é carrinho de massa, e leva, eu sempre fui truncudinho, então pegava o carrinho de massa, leva para um lugar, o outro carrega tijolo, todas as noites. Está lá a igreja para quem quiser ver. Isso marcou a vida de todo mundo, sabe por quê? Porque não foi terceirizado. Porque quando as pessoas olham para a parede, elas enxergam a mão delas e a mão dos seus amigos ali. Isso faz uma diferença enorme na vida da igreja. Mas isso faz diferença na vida da gente também. É diferente coisa comprada e coisa que a gente faz. O almoço comprado não tem o mesmo gosto do almoço que a mãe faz junto com os filhos. Incomparavelmente. Porque a cooperação traz alegria. 3 princípios espirituais até aqui. A alegria da lembrança, a alegria da intercessão e a alegria da comunhão. E por último, eu quero, por último ainda não, mais 2 para a gente terminar. Alegria da perfeição. O versículo 6 é maravilhoso. Veja por que Paulo estava alegre. Porque Paulo tinha absoluta certeza a respeito do aperfeiçoamento dos seus amigos. E isso muda a maneira da gente se relacionar com os amigos. Olha lá que interessante, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou convencido de que os meus amigos que não fazem tudo certo, porque os amigos de Paulo não eram diferentes dos seus amigos e nem eram diferentes de nós. Os amigos de Paulo também pisavam na bola? Claro que pisavam na bola. Mas Paulo estava convencido de que o Deus que começou uma boa obra no coração de cada um deles, inclusive no coração de Paulo, não larga nada pela metade. Deus leva essa obra até o final. E aí tem algumas questões importantes. Primeiro, esse termo convencido significa certeza absoluta. Paulo foi persuadido, ou seja, essa certeza não era pessoal dele, mas é algo que foi produzido nele. E quem é que produziu essa certeza no coração do apóstolo Paulo? Senão o próprio Senhor Jesus, senão o próprio Espírito Santo de Deus. Paulo diz, eu estou convencido, eu fui persuadido de que vocês ficarão perfeitos. Um outro termo interessante é esse termo começou, e especialmente aqui, esse termo no grego é enarchomai. E esse termo é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento. E nas 2 vezes ele tem o sentido de começar algo de dentro para fora. A outra parte em que esse texto aparece é em Gálatas capítulo 3:3, em que Paulo está indignado com a igreja, dizendo assim, mas olha, o Espírito Santo começou algo em vocês, e vocês estão tentando voltar, serem novamente prisioneiros, perderem essa liberdade que vocês têm em Cristo Jesus. E aqui, na carta aos Filipenses, é um outro contexto, não é um contexto de exortação, mas é um contexto de afirmação, em que Paulo está dizendo, olha, aquele que começou uma obra em vocês, ou seja, aquele que começou a mudar vocês de dentro para fora, ele vai levar essa obra até o final. Olha como isso é extraordinário, porque isso muda tudo na maneira como eu me relaciono com as pessoas. Quando eu não tenho certeza do que vai acontecer com a pessoa, do quanto ela está comprometida com a sua palavra, com o quanto ela está comprometida em mudança, com o quanto ela está comprometida em aperfeiçoamento, eu vou sempre ficar na dúvida e com o pé atrás, será que o fulano vai cumprir com a palavra dele? Será que o fulano não vai me dar uma rasteira ali na frente? Será que o fulano não vai me machucar lá na frente? Essa dúvida é o que impede muita gente, inclusive, de entrar em relacionamentos sérios, como por exemplo o casamento. Tem namorado e namorada que fica aí namorando 10 anos, por quê? Porque morre de medo de casar e estragar tudo. Porque tem medo de gente que não assume compromisso. Existe uma dúvida pairando. Mas essa dúvida não existe nessas amizades de Paulo com aquela igreja, com aqueles irmãos em Cristo. Por quê? Porque ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus que aqueles irmãos que foram transformados, foram salvos por Cristo Jesus, quem está realizando uma obra no coração deles é Deus, e Deus começou essa obra de dentro para fora, e Deus não vai parar até essa obra terminar. Eu suspeito que é por isso que Paulo, quando se dirige às igrejas, ele fala bem assim, você pode ver nas saudações que ele faz, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Filipenses. Mas peraí, Paulo, você está sendo otimista, aquela turma lá, o pessoal não é tão santo assim não, tem gente lá pisando na bola.
Paulo poderia responder isso com uma simples frase: não são ainda, mas serão. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra neles vai levá-la até o final. Como é que isso funciona nos relacionamentos? Eu chego para um amigo, estou olhando aqui para o Luciano, falo: Luciano, cuidado com fulano. Fulano já deu dor de cabeça para mim, pode dar para você também. Tenha cuidado. E aí o Luciano responde: pastor, de jeito nenhum, pastor. Ele pode até tropeçar, mas nós não vamos desistir dele. Por quê? Porque quem está operando no coração dele é Deus. E Deus não desiste. E nós estamos confiados na obra que Deus está fazendo no coração dele, não no que nós estamos fazendo. Então não vou abrir mão desse meu irmão. Então não posso abrir mão desta amizade. É óbvio que esse irmão também não pode abusar, né? Senão é para isso que existe conselho, né? Para ir lá dar uma ajustada no irmão que fica se valendo da boa fé dos outros. Mas, para todos os efeitos, esse é o princípio espiritual que dá a Paulo a condição de ficar alegre com aquela igreja e de permanecer alegre mesmo na adversidade. Ele tem certeza absoluta do aperfeiçoamento dos seus amigos. Então ele não abre mão dos amigos. Então ele não abre mão da sua igreja. Então ele não abre mão da convivência. Então ele não abre mão da caminhada. Então ele não abre mão, inclusive, daqueles que o perseguem, porque ele sabe que o Deus que começa a boa obra no coração leva até o final. William Hendricks, que é um dos comentaristas desse livro, dessa carta, ele diz o seguinte: Deus não é como o homem. Os homens conduzem experimentos sem nenhuma convicção a respeito do resultado. Mas Deus leva a cabo um plano perfeito. E Ele nunca faz nada pela metade. Como é que eu posso sentir alegria com os meus amigos? Na plena certeza de que o Deus que começou a boa obra neles há de levá-la até o final. Quarto princípio espiritual: certeza da perfeição. A alegria da certeza da perfeição. E agora sim, por último, a alegria do afeto. Veja versículos 7 e 8 e veja que declaração linda de Paulo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo. Vamos lá, em partes. Paulo está dizendo que ele sentia alegria no afeto que ele tinha por aquela igreja. A afeição de amizade, de amor, traz alegria para o coração. Quanto mais você ama, quanto mais você gosta, mais alegria isso traz para o coração da gente. O mundo tenta ensinar um negócio contrário. O mundo vai dizer por aí: olha, amar dói. Amar faz sofrer. Amar, e aí... Não. As Escrituras, elas nos ensinam, e Paulo é especialista nisso, de que o amor traz alegria para o nosso coração. O amor traz alegria. Ele lança fora o medo. E ele traz alegria para o coração. Veja como Paulo expressa isso no texto. Olha que interessante. Ele diz: aliás, é justo que eu pense de vocês o quê? Pense que Deus há de levar essa obra até o final. Por quê? Porque vos trago no coração. Paulo está dizendo: olha, sabe por que eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês? Porque eu amo vocês. Isso se conecta com tudo. Eu tenho boas lembranças de vocês, eu oro por vocês, vocês são cooperadores comigo, eu tenho certeza que Deus vai aperfeiçoar vocês, e essa certeza, ela brota não apenas de Deus, mas ela brota da afeição que eu tenho por vocês. É o que eu mais quero por vocês, é que vocês sejam aperfeiçoados. Quando a gente ama de verdade, a gente não quer o tropeço do outro. Quando a gente ama de verdade, a gente quer o melhoramento, o aperfeiçoamento. É o que Jesus fez pelos discípulos. Lembra, João capítulo 13 começa assim: Jesus, estando com seus discípulos, os amou até o fim. Ou seja, Jesus não apenas os amava quando Ele os chamou, mas os amou quando eles tiveram pouca fé e Ele teve que repreendê-los. Ele os amou quando eles fugiram na sua crucificação. Ele os amou quando eles voltaram.
E ele mesmo diz que os amou e os amou até o fim. É o mesmo amor que Deus tem por nós. E é o que Paulo está dizendo aqui, eu tenho plena convicção dessas coisas e sinto alegria, porque eu amo vocês. Porque eu tenho afeto no coração por vocês. Isso muda a maneira como nós encaramos os nossos amigos. Quer ver? Os nossos filhos, tudo que eles fazem, ou quase tudo, nós amamos. Desde pequenininho eles vão lá fazer aqueles rabiscos que ninguém entende nada. Mas se veio da mão de um filho, não tem crítica. Filho, é lindo. E aí o seu amigo do lado dá uma olhada e fala assim, é pai mesmo. É lindo. Aliás, abrindo um parênteses aqui, tem uma criança, não sei aonde, eu acho que nos Estados Unidos, que começou a pintar, né? E aí a mãe foi ajudando lá, e não é que caiu no gosto do povo aí, as obras... Aqui, é daqui? Daqui de Assis, né? Então, eu vi a notícia, mas não estava lembrando de onde era. Daqui de Assis, a obra caiu no gosto do povo, a menina está famosa, vai participar de uma exposição aí, né? Para provar que nem sempre o pai erra, né? Às vezes o pai está certo. Né? Mas quando existe afeto, a gente, é como você colocar um óculos colorido. Você enxerga tudo mais bonito quando tem afeto. Quando tem afeto, as coisas são mais bonitas. Talvez a alegria que está faltando na sua vida é exatamente a falta de afeto. Pastor, mas nós estamos aqui na igreja, estamos falando de Jesus, mas o que Jesus nos ensinou a fazer? Quando perguntaram para Jesus qual é o principal dos mandamentos, Jesus respondeu falando a respeito de que sentimento? Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois ele falou, ama o teu próximo como eu vos amei. É amor. Porque é este amor, tanto pelo nosso Criador, quanto pelos nossos semelhantes, que dá sentido para a nossa vida. Que traz alegria, que restaura a alegria no coração. Pessoas emburradas, aborrecidas, antipáticas, pessoas bravas, pessoas que estão em angústia e tristeza, elas são pessoas que estão tendo dificuldade com a afetividade. É claro, é nítido isso. E Paulo está dizendo e nos ensinando princípio espiritual para ter alegria no relacionamento. Ame. Não escolha amigos pelo que eles podem te dar, mas simplesmente ame os seus amigos. Ame-os, eles vão trazer tanta alegria para o seu coração, que você vai ser como Paulo. E olha o que ele diz aqui na continuidade. Ele diz, eu tenho vocês no meu coração. Quando eu estou preso, vocês estão lá no meu coração. Quando eu estou solto, pregando o evangelho por aí, vocês estão lá no meu coração. Porque vocês todos são participantes da graça comigo. Está dizendo, olha, o motivo da minha afeição por vocês é que nós estamos todo mundo no mesmo barco. Todos nós fomos salvos pelo Senhor, por meio da sua graça. Na graça do Senhor, nós todos somos unidos. Porque somos salvos por meio dessa graça. E aí ele diz nesse verso 8, pois a minha testemunha é Deus, e não poucas vezes Paulo faz isso, na carta aos Romanos, no capítulo 9 e capítulo 10, nos dois capítulos, Paulo chama Deus por testemunha a respeito do seu amor, pelos irmãos, pela igreja, pelos crentes, e aqui ele faz isso de novo, pois a minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de estar no meio de vocês. Gente, só sente saudade quem ama. A saudade é resultado da ausência de quem você ama. E Paulo prova que ele amava de verdade aqueles irmãos, porque ele dizia assim, ó, só Deus é testemunha do tamanho da saudade que eu tenho de vocês. A gente ficou longe quase um ano. Foi um bom termômetro. Não responda aí. Responda para você mesmo. Sentiu saudade? Sentiu saudade das pessoas? Sentiu saudade de encontrar os irmãos, de bater um papo aqui no fim do culto? Sentiu saudade? Se você sentiu, isso é muito bom. Isso é um bom sinal. Significa que tem afeto, que tem amor. Portanto, irmãos, eu quero encerrar lembrando e recapitulando com vocês. Nós podemos ser muito mais felizes, nós podemos desfrutar de muita alegria nos nossos relacionamentos. Se nós lembrarmos do princípio espiritual, da alegria da lembrança, se nós lembrarmos da alegria da intercessão, de orarmos uns pelos outros,
se nós lembrarmos da alegria da comunhão, da mútua cooperação, essas coisas todas alegram o coração. Se nós lembrarmos da alegria, da certeza da perfeição, os meus irmãos, eles podem até tropeçar e até pisar na bola comigo, inclusive hoje, mas eles estão sendo aperfeiçoados por Deus. Vai chegar uma hora que eles não serão mais assim, eles serão perfeitos. Eu também não vou ser mais imperfeito, vai chegar uma hora que eu serei perfeito. Eu não vou desistir de ninguém, porque o que Deus começou, Ele leva até o fim. Lembre do princípio espiritual, da alegria, do afeto, e nutra afeto, amor pelas pessoas, e não ódio, não raiva, não amargura, não tristeza, não ódio, ou qualquer um desses sentimentos que não combinam com o caráter de um cristão. É isso que nós aprendemos com Filipenses, o caminho da alegria, e aqui nós temos o caminho para a alegria nos relacionamentos. Eu quero, antes de nós orarmos, quero chamar os meninos do louvor para vir aqui, eu quero convidar você a, nesse momento, enquanto eles vão iniciar a música, começar a cantar, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre os amigos que talvez estão longe, ou talvez os amigos que você perdeu, ou talvez os amigos de quem você há muito tempo não tem uma boa lembrança, e por isso você está tão afastado deles. Pessoas pelas quais você não ora há muito tempo. Eu quero convidar você a refletir por alguns instantes sobre isso. E depois, nós vamos todos juntos orar a Deus e pedir: Senhor, eu quero sentir alegria nos meus relacionamentos. Me ajude a adotar esses mesmos princípios espirituais que estavam na vida do apóstolo Paulo e que fizeram tão bem a ele e tão bem àquela igreja dos Filipenses. Vamos ficar em pé e nós vamos nesse momento fazer essa oração e também cantar ao Senhor esta música. Pega a primeira. Você vai lembrar dessa música, eu vou pedir para o Rafa pegar lá também, o Beto pegar. Uma música que diz assim: bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos reunidos como família da fé. Bom estarmos entre irmãos. Bom estarmos entre amigos. Porque é isso que nós devemos ser. Antes de nos autodenominarmos uma instituição religiosa, uma igreja, uma denominação, nós precisamos ser amigos e desfrutar da alegria, do afeto, da amizade. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este grande privilégio de sermos uma só família, de sermos um só corpo em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque pela tua graça e pela obra, ó Deus, do teu Espírito em nosso coração, nós fomos aproximados. Com as nossas, ó Deus, diferenças, com as nossas personalidades, com as nossas histórias, com o nosso passado, mas nós somos aproximados e unidos no mesmo corpo. E nessa noite, ó Deus, depois de ouvir a respeito de tanta alegria que Paulo sentia, que o Senhor nos ajude a adotar esses princípios que aprendemos na nossa vida, para que a gente seja mais feliz, para que a gente desfrute de alegria nos nossos relacionamentos. Ó Deus, os relacionamentos quebrados, e o Senhor sabe quantos e quais são, mesmo entre nós aqui, que ó Deus, pelo teu poder e pela tua misericórdia, pela tua graça, eles sejam restaurados. Ajuda-nos, ó Deus, a levar em consideração aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, e que assim, ó Deus, nós possamos, unidos, ó Pai, dar testemunho para esse mundo, de que com Cristo no nosso coração, nós podemos não apenas desfrutar de melhores amizades, quanto nós podemos também desfrutar de maior alegria. Por isso, nesta noite, eu rogo a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, sobre todo o povo do Senhor que está reunido aqui nesta noite, sobre aqueles que nos acompanham de longe. Que o Senhor abençoe a cada um e derrame da tua graça, da tua misericórdia e do teu favor. E que esta alegria nos conduza, ó Deus, para uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, graças a Deus.